Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 16. Esta é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Ouça com fé a leitura da Escritura. 1 Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Até aqui, essa maravilhosa palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lida foi a tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nessa hora aquiete o nosso coração, aquiete a nossa alma em tuas mãos. Dá-nos a iluminação para entendermos aquilo que o Senhor quis revelar por meio dessa história aqui, ó Pai, que é fato, que ocorreu naquele dia, na vida do teu servo e daquela família, daquela mãe e daquele menino, para testemunho hoje diante de todas as nações, desta verdade trazida pelo Senhor aqui no texto. Ajuda-nos, Senhor. Não nos entregue ao nosso coração a inclinação da presença do pecado ainda em nós, mas, ó Deus, que o Senhor possa vencer toda a resistência, todo o preconceito que possa haver em nós, para que possamos livremente, conduzidos pelo Teu Espírito Santo, compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada filho Teu aqui nesta noite, que o Teu Espírito possa aplicar esta palavra para que haja conhecimento e transformação de vida para a honra e glória do Teu nome e para o nosso bem, ó Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, tempos atrás, eu conheci uma senhora chamada Aparecida. Uma senhora com cerca de 60 anos, abandonada pelo marido, cheia de dívidas e pedindo a morte. Seus olhos, quando a vi, estavam inchados de tanto chorar, com a vida despedaçada e sem esperança de dias melhores. Após dizer 2 vezes, ela disse 2 vezes o seguinte: olha, pastor, eu só faço bem e eu não sei por que eu estou sofrendo. Eu perguntei o seguinte para ela: escuta, qual que é a religião da senhora? A senhora tem uma religião? Ela disse: eu tenho, eu sou da religião tal. E eu perguntei para ela: pois bem, nesse momento da sua vida, que consolo a tua religião traz para a senhora agora? Ela nada falou, ela não respondeu nada. Veja, a resposta é nenhum. Porque a religião dela não pode consolar o homem no momento do sofrimento. A religião dela só diz: suporte esse sofrimento. Sabe por quê? Se você está sofrendo assim, é porque você está pagando o seu karma de uma vida passada, para você reencarnar melhor numa próxima vida. Veja, essa mulher, ela estava vivendo sem expectativa de melhora,
sem esperança nenhuma, abandonada pela sua aparente religião. Meus queridos, talvez essa possa ser a história de muitos de vocês. Talvez muitos de vocês podem estar vivendo sem esperança de dias melhores, sem conseguir alívio no momento da dor, vivendo dias de desolação, incertezas quanto ao futuro. Nessa hora, então, o que fazer? Para quem correr? No texto que lemos aqui, nós vemos Deus sustentando a vida do seu servo Elias, e também de uma viúva pobre, que, enfrentando uma vida sem esperança, teve um encontro que mudou radicalmente toda a sua história. Ela se encontrou com Deus no meio do sofrimento. O profeta teve a sua fé fortalecida, e essa viúva passou a confiar e a obedecer a Deus, e conseguiu e encontrou consolo e esperança para os seus dias. Por isso que a mensagem central desse texto é que a confiança e a obediência à palavra de Deus nos dão esperança. Por isso, a mensagem central desse texto é: confie e obedeça à palavra de Deus, e você terá sua esperança renovada pelo Senhor. Daí o título muito simples desse sermão: esperança renovada. Eu quero fazer 3 divisões aqui. O que Deus nos fala aqui quando a gente olha para esse texto? Nos versículos de 8 a 14, Deus está mostrando o quê? Confie em mim, confie na minha palavra. Versículo 15, primeira parte: obedeça a minha palavra, Deus está dizendo. E a segunda parte do versículo 15 e o versículo 16, Deus está nos dizendo para que tenhamos a nossa esperança renovada pela palavra dele. Então veja, vamos ver primeiro aqui essa primeira divisão, a maior do texto. Está aí dos versículos 8 ao 14, onde Deus nos pede para que confiemos na palavra dele. E antes da gente entrar propriamente aqui no texto, a gente precisa entender o contexto dentro do qual Elias experimentou o poder da palavra de Deus em sua vida e na vida desta mulher e do seu filho. Se você olhar a partir do capítulo 16, versículo 29, você vai ver que foi levantado um rei de Israel, um rei Acabe, um rei iníquo. Ele se casou com Jezabel, uma mulher idólatra, terrível, adoradora de Baal. Bom, isso desagradou muito ao Senhor. Então, a partir do capítulo 17, Deus envia Elias para dizer para Acabe: Acabe, vai haver uma seca enorme, e Elias, você foge daí, dessa terra, você vai para uma outra terra, lá para Sidom, e eu vou te sustentar ali. A partir do capítulo 17, versículos 3 e 4, nós vemos que Elias confiou em Deus. Olha comigo, capítulo 17, 3 e 4. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Veja, ele precisou confiar em Deus para que ele acreditasse. Mas corvos vão me sustentar? Sim. E daí o que ele fez? Em seguida, ele obedeceu. Olha o versículo 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. O versículo 5 diz: ele foi. E o versículo 3 diz: Deus o sustentou. E note o versículo 4: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Você já parou para pensar? Deus deu ordem aos corvos, a pássaros. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus controla a natureza, Ele controla os pássaros, Ele controla a água do rio que depois vai secar, mas tinha água primeiro lá naquele rio. Deus ordenou que o peixe salvasse Jonas nos seus dias. E para aqueles que dizem assim: mas pastor, o senhor é ingênuo demais, o senhor acredita nisso? Que esse homem ficou 3 dias na barriga do peixe? Meu caro, para quem pensa assim, eu digo para você: o teu problema não é com o peixe, com o tamanho dele, o teu problema é com Deus. Quem é o Deus que você serve? Esse Deus grandioso que criou todas as coisas não poderia controlar aquele peixe para salvar o profeta? Ele não poderia ordenar corvos para sustentar o seu servo agora? Deus mandou que existisse luz
pelo poder criador da sua palavra. E a luz se fez. Deus abriu o mar, secou um rio, e o seu povo passou, primeiro com Moisés, depois com Josué, mar Mediterrâneo, rio Jordão, e agora novamente, diante do rio que secou. O versículo 7 vai dizer isso. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Deus vai fazer o quê? Ele vai sustentar o seu servo, ordenando uma mulher que o acolha. Veja os versículos 8 e 9 agora. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde, olha o mesmo verbo, para os corvos. Eu ordenei para os corvos te sustentar. Agora eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Sarepta, essa cidade, era uma cidade da região do território de Sidom. Era uma cidade idólatra, adorava a divindade de Baal, o mesmo Deus que Acabe e Jezabel estavam servindo. E uma viúva sustentaria Elias por ali. Naquele tempo, meus caros, viúva era sinônimo de pobreza e de desprezo. A lei não a protegia. E se ela não tivesse filhos, ela ficava abandonada na sociedade. E olha só, é interessante porque Deus, Ele não escolheu alguém de posses para cuidar de Elias. Você já parou para pensar nisso? Mas Ele escolheu a dedos uma viúva em extrema necessidade. Sabe por quê? Porque Deus queria, mais uma vez, fortalecer a confiança de Elias, de que a sua fome seria saciada, e por alguém que nada podia oferecer a ele, uma viúva pobre, porque era Deus que estaria conduzindo aquilo. E também porque Deus queria abençoar a vida desta mulher e do seu filho, dando-lhe alimento, e com isso mostrando todo o seu poder. Diz o texto que Elias confiou na palavra de Deus e foi a Sarepta. Chegando lá, ele viu a viúva que estava sentada na porta da cidade. Olha a primeira parte do versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e fez um pedido. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Depois ele fez outro pedido. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Então aí ela não se conteve. Ela abriu o seu coração, mostrando toda a sua fragilidade de vida, todo o seu desânimo, a sua falta de esperança em continuar viva com o seu filho. Olha o 12. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Perceba que ela não era israelita, ela não era do povo de Deus. O início do versículo 12 diz assim: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, é teu Deus. O Deus de Israel era o Deus de Elias, mas não era o dela. Mas ela conhecia esse Deus. Ela sabia que o Deus de Elias era um Deus vivo, operante, presente, e ela deve ter ouvido falar dele na sua terra, das vitórias do passado que esse Deus dera ao seu povo, bem como ela deve ter reconhecido Elias como profeta desse Deus, pelas roupas dele, pelo modo dele falar. O texto diz que o que essa mulher tinha era um punhado de farinha e um pouco de azeite. Com os cavacos, com a lenha que ela havia apanhado, ela botaria isso tudo numa panela, comeria com seu menino e aguardaria a morte chegar, porque a fome era extrema na terra, segundo o capítulo 18, versículo 2. Preste atenção, tudo que essa mulher tinha na vida, sua esperança, estava limitada a um punhado de comida para ela e seu filho, e nada mais além da sombria morte. E a pergunta: por que Deus envia o seu servo para ser sustentado por alguém tão pobre assim? Qual o sentido disso?
Será que Deus teria o prazer em acabar com o resto de alimento dessa família? Matá-la depois? Não. O texto revela algo bem diferente. Deus envia o profeta, portador da sua palavra, para mudar a história dessa família. Deus não queria acabar com o alimento daquela casa, mas transformar vidas ali. O que essa viúva precisava fazer? Diante do profeta, Elias vai desafiá-la a confiar no poder de Deus sobre sua vida e sobre as suas circunstâncias, porque a fome era severa. Mas tem uma condição. Olha o versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Elias desafia essa mulher pobre, sem esperança, a não temer, não ter medo, não se preocupar com a falta de comida, com a situação aflitiva ao seu redor, mas orientada pela palavra do Senhor, proferida ali por Elias a ela. Ela deveria ir fazer a comida com todo o alimento que ela dispunha, voltar e servir. Primeiro o filho? Não, primeiro Elias. E depois o restante ela comeria com o seu filhinho. Meus amados, há grandes lições para todos nós aqui. Uma primeira lição que esse texto nos ensina é que a situação pessoal de cada pessoa, por vezes, a impede de dar ouvidos à voz de Deus. Talvez você esteja em um subemprego, sem perspectiva de futuro, desanimado da fé, desanimado da igreja, enfim. Será que a sua situação atual te impede de confiar que Deus pode mudar a tua história? Entenderam? Uma segunda lição desse texto é que Deus deve ser servido primeiro em nossas vidas e depois nós devemos buscar os nossos interesses. É claro aqui no texto. Jesus atualizou isso lá no Sermão do Monte, quando disse que, para além dos nossos interesses, nós deveríamos buscar em primeiro lugar o seu reino, o governo de Deus sobre a nossa vida e a sua justiça, a vontade de Deus, o que é certo e o que é errado do ponto de vista de Deus para a nossa vida. Isso que significa buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Mateus 6,33. E daí? Bom, daí tudo mais seria acrescentado. Se buscamos comunhão com Deus em primeiro lugar, então Ele muda a nossa situação. Foi o que Ele fez com essa viúva sem esperança de vida. Você confia em Deus como essa mulher confiou? Você serve a Deus primeiro com tudo o que você tem, para depois atender os seus interesses? Isso é uma pergunta, uma aplicação desse texto, para mim e para você. A confiança dessa mulher pobre, ela nos envergonha e desafia, meus amados. Porque ela deu a Elias, um estranho para ela, confiada na palavra do profeta, tudo aquilo que ela possuía de mais valioso na vida. Como aquela viúva pobre, que depositou no gasofilaço, diante de Jesus, no templo de Jerusalém, 2 pequenas moedas, que ali significavam toda a sua fortuna. Jesus diz que muitos ricos davam do que sobravam, mas a viúva deu tudo o que tinha na vida, simbolizada naquelas 2 moedas. E ela foi elogiada pelo Senhor, como tendo feito algo que demonstrava extrema confiança em Deus e na provisão de Deus. Essa viúva aqui do texto, ela fez o mesmo diante do profeta de Deus, ao ser desafiada por ele a confiar na sua palavra, na sua provisão, de que Deus proveria as suas necessidades, se primeiro ele fosse obedecido. E o resultado foi que ela foi saciada no final. Essa mulher se entregou completamente ao Senhor naquela hora. Foi uma entrega total, de corpo, alma, emoções, sonhos, perspectivas, tudo. Ela confiou na promessa que Deus fez a ela por meio de Elias, e que está aí no versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará,
e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela não duvidou de que Deus, o Deus de Elias, era poderoso para sustentar a ela e o seu filhinho com alimento durante o período da fome na terra. Ela foi desafiada, ela buscou em primeiro lugar atender aos interesses de Deus, que era providenciar comida para o seu servo, o profeta Elias. Deus sustentou Elias, a viúva, seu filho naquele dia, e Ele pode sustentar você hoje. Não duvide disso, porque não há impossíveis para esse Deus. O texto revela que confiança requer entrega. Confiança é algo que é desenvolvido quando existe entrega. Não há como confiar em alguém ou em alguma coisa se não nos entregarmos a essa pessoa ou a coisa. Olha um exemplo. Quando um pai, imagine, um pai dentro da piscina estende seus braços e diz para o filho: pule meu filho que eu vou te segurar. Não há meio termo ali. Ou o menino confia e pula e desfruta daquele momento de prazer com seu pai, ou ele não pula e nunca saberá o que teria sido desfrutar daquele momento com seu pai. O que você já entregou a Deus, meu amado? O que você ainda precisa entregar? Você já entregou a Deus tua vida, talvez o teu passado de dor, para que Ele o trate, o seu presente para que Ele lhe restaure, o teu futuro para que Ele lhe dê nova esperança. Confie na palavra do Senhor e se entregue a Deus. O texto está dizendo para mim e para você. E talvez você diga assim: ok, pastor, eu confio que Deus, como fez com Elias, com a viúva e o seu filho, também é poderoso para mudar a minha vida. Então, se você confia, dê o próximo passo de fé e obedeça. Essa é a maior evidência de alguém que se rendeu ao chamado de Cristo no Evangelho. Obediência é a segunda divisão da nossa exposição. Obediência à palavra do Senhor. Olha a primeira parte do versículo 15 comigo. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Elias obedeceu a Deus, foi até Sarepta para ser sustentado por uma viúva pobre. A mulher obedeceu a Deus quando ouviu Elias e foi preparar a comida para ele. E olha que interessante, porque essa mulher tinha tudo para não obedecer a Elias, o profeta de Deus. Você quer ver? Ela não era do povo de Deus, ela não conhecia Elias, ela era viúva e pobre, ela não tinha muito alimento, ela tinha um filho para alimentar, ela não devia nada a Elias, ela tinha tudo para não dar ouvidos àquele homem. Mas uma vez chamada pela palavra de Deus, ela fez uma escolha. Em vez de contestar essa palavra, procurando desculpas para não obedecê-la, ela deu ouvidos ao chamado e o atendeu. Em vez de duvidar, ela preferiu confiar e obedecer, sabendo que Deus proveria. Você duvida que Deus é poderoso para restaurar a tua vida, para restaurar a tua fé, para cuidar de todas as tuas necessidades, para restaurar o teu ânimo em cultuá-lo? Você duvida que Jesus morreu na cruz por teus pecados, para te reconciliar com o Pai, para que você desfrute de paz? Você duvida que a tua fé em Cristo te inclui na família de Deus e te torna filho dele? Você duvida de que, como filho, se a tua vida estiver nas mãos de Jesus, você será mais do que vencedor e poderá suportar todos os desafios que a vida te apresentar de cabeça erguida, porque ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você não duvida de nada disso, então o texto está dizendo para mim e para você: aprenda a confiar e a obedecer a Deus, e você verá o cumprimento da palavra de Deus em tua vida. Foi o que aconteceu com essa viúva pobre aqui, que teve a sua esperança renovada e da morte passou para a vida, porque confiou e obedeceu a Deus. Veja, passou da morte para a vida. O ser humano sem Cristo
está morto em seus pecados, vivendo sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo vai dizer aos Efésios, ele precisa receber vida espiritual. Só Deus, por meio da cruz de Cristo, no poder do Espírito Santo, tem o poder para ordenar vida onde existe morte. Lá em Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. João 8:12, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 5:24, em verdade vos digo, Jesus vai dizer algo sublime, sempre que tem essa expressão, em verdade vos digo, ele está dizendo, preste atenção no que eu vou falar, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Só Jesus, pela sua palavra, aplicada pelo Espírito Santo, pode fazer com que alguém passe da morte para a vida e viva seus dias com uma esperança renovada. É a última divisão aqui da nossa exposição. Está aí na parte final do versículo 15 e versículo 16. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Olha aí, diz o versículo 15, segunda parte, que o alimento preparado pela viúva deu para Elias, para ela e para o seu filho, por muitos dias. Que muitos dias é esse? Isso é fantástico. Se você for lá no capítulo 18, o primeiro versículo, diz assim, que a fome durou cerca de 3 anos. Isso significa que durante 3 anos aproximadamente, a farinha e o azeite não se acabaram da panela daquela viúva. Eu não sei como foi isso, mas o milagre está registrado aí para quem quiser ler, e é palavra de Deus. 3 anos, farinha e azeite jorrava de alguma forma ali. Quando Deus promete, meu amado, Ele é fiel para cumprir, porque Deus não pode mentir. Se Ele falou que se você confiar em Cristo, você tem a vida eterna, então você tem a vida eterna. Deus ordena e as coisas simplesmente acontecem. Diz aí o final do versículo 16, que esse milagre aconteceu, por quê? Porque Deus havia falado por meio de Elias que isso aconteceria. A palavra de Deus na boca de Elias era a verdade. Bastaria então confiar e obedecer. A palavra de Deus, registrada nesses 66 livros sagrados, traz a verdade hoje sobre toda a realidade criada, física e espiritual. Essa palavra aqui foi exposta de modo pleno com a vinda do Filho de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 2 vai dizer isso. O próprio Pai falou por meio do Filho, e o Filho falou as palavras do Pai para que neles a nossa esperança fosse renovada e da morte nós passássemos para a vida. Jesus compara a uma casa construída sobre a rocha. Aquele que ouve a sua palavra e a pratica, ele diz assim, vindo a enchente sobre ela, uma figura para as aflições da nossa vida, não a pode derrubar. Por quê? Porque ela está firmada na rocha, e a rocha na Bíblia é Deus, é o Senhor da glória. Preste atenção, se a sua esperança está firmada na palavra de Cristo, então nada poderá te destruir nesta vida, nada. Você caminhará com o consolo do Espírito Santo em meio às suas lutas, e no final você descansará em um lugar que hoje nós nem conseguimos imaginar como é em termos de satisfação e de plenitude, o céu. O sofrimento não existirá, você viverá seus dias sabendo que ao chegar à presença de Deus para prestar contas de tudo que você fez aqui, você não será mais julgado pelos seus erros,
Você não será mais condenado pelos seus pecados. Por quê? Porque Deus já derramou a ira dele pelos seus pecados em Jesus, na cruz, para que você fosse declarado inocente de todos eles no dia do teu julgamento. Isso é o Evangelho. Esse texto nos mostra que Deus fortaleceu não só a fé de Elias, em meio a uma situação terrível de seca, falta de comida e perseguição do rei Acabe e da esposa Jezabel, dando a ele alimento, esperança de que tudo passaria. Deus não fez só isso na vida do profeta, mas ele mudou a história de uma viúva e do seu filho para sempre, mostrando a eles que a confiança e a obediência na palavra de Deus, do Deus verdadeiro, teria o poder de suprir suas necessidades agora e eternamente, renovar a sua esperança agora e também de viver dias melhores depois. Então, meu amado, confie e obedeça a palavra do Senhor e você terá a sua esperança renovada pelo Senhor. A dona Aparecida, aquela senhora que eu conheci, ela vive sem esperança, porque a sua religião não a leva a depender e nem a obedecer à palavra de Deus, que manda que ela confie somente na pessoa e na cruz de Jesus para a salvação da sua alma. Ela prefere confiar em si mesma para agradar a Deus, e o resultado é que, claro, ela não consegue ter paz nos seus dias, porque o Consolador, o Espírito Santo de Cristo, só trabalha em conjunto com a palavra de Deus. E quem não segue essa palavra não pode contar com a companhia do Espírito de Deus em sua vida. Essa mulher vive sem a graça salvadora de Deus no mundo, sozinha, entregue à escravidão de seus pecados. Você há de convir comigo, que vida sem esperança. O homem entregue ao seu coração é alguém sem esperança. Mas essa não precisa ser a tua história, meu amado. Após ouvir a pregação do Evangelho, Deus requer uma resposta tua: submissão ou rebeldia. Elias e a viúva confiaram em Deus, foram submissos à sua palavra, obedecendo-a e colhendo os frutos da abundância de alimentos naqueles dias, e tiveram a sua esperança renovada no Senhor. E você? Vai ser submisso ou rebelde a esta palavra? Vai confiar e obedecer para encontrar descanso em teus dias, sabendo que está lutando para viver segundo a vontade de Deus, confiando nas promessas de Deus? Ou você, por exemplo, vai continuar buscando novas revelações da vontade de Deus a par da Escritura? Eu não sei como anda a tua comunhão com Deus, mas Ele nessa noite, Ele está dizendo para você confiar nele, em suas promessas reveladas a você na palavra dele, e você não será decepcionado por Ele nessa vida. Ele é Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O problema não é Deus, somos nós sempre. Da mesma forma que Deus ordenou que pássaros e uma viúva sustentasse a vida de Elias no meio do sofrimento, suprindo depois todas as necessidades dela e do seu filhinho, Ele já determinou que você seja provido de todas as suas necessidades, e a maior delas Ele já te deu ao entregar o seu filho em uma cruz, para que você fosse perdoado de todos os seus pecados e fosse reconciliado com Ele. O que você precisa é aquietar o teu coração na presença desse Deus, viver um dia de cada vez, confiar que Deus pode usar a palavra que é pregada e ensinada, por exemplo, aqui nessa igreja, para mudar a história da tua vida e te dar plena restauração espiritual, porque ninguém consegue viver em paz acusado pela consciência de que tem desobedecido a Deus em seus caminhos. Não dá, ainda mais se você conhece a palavra de Deus, não dá. Comece a viver confiando somente na palavra de Deus revelada na Bíblia, no que ela te ensina para uma vida de paz e comunhão com Deus nesse mundo, pela fé em Jesus Cristo,
como teu Senhor e Salvador. Mas em segundo lugar, essa confiança de que Deus é Javé Jirê, é o Deus provedor, você tem que dar um passo além e obedecer a essa palavra de Jesus. Da mesma forma que Elias e a viúva obedeceram a Deus quando por ele chamados, então feche os olhos e os ouvidos para o chamado de Deus por meio da pregação da palavra dele a você, aqui hoje, em nome de Jesus. Hoje, Deus fala com você por meio da sua palavra escrita. Não confia no teu sentimento, não confia em sonho, não confia no teu coração. A palavra revelada por Deus é uma regra segura, objetiva, e você precisa conhecê-la. Leia a Bíblia todos os dias, ore a Deus pedindo sabedoria para entendê-la e coragem para obedecer a tudo o que Deus mandar você fazer na palavra dele. E sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo fará que você, com o tempo, a obedeça. E você vai sentir aquela paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento. Como Paulo fala em Filipenses capítulo 4. Chega de ignorar, meu amado, a existência da palavra de Deus. Talvez você não a conhecia no passado. Pois bem, ela foi revelada a você hoje para o teu bem. Aproprie-se dela e seja abençoado. E por fim, tenha a tua esperança renovada. Hoje, quando você olha para a tua vida, o que você espera dela? De algo que talvez você precisa vencer e não consegue. O que você espera do teu futuro? Quais são as tuas esperanças? Será que você não espera mais nada dessa vida, a não ser a morte chegar, como a dona Aparecida? A esperança do cristão tem nome. Sabe qual é o nome da esperança do cristão? Paulo fala a Timóteo: Jesus. Mas em que consiste essa esperança? Consiste em saber, primeiro, que Jesus te perdoou de todos os teus pecados. E o teu passado sombrio, então, ele não pode mais te acusar diante de Deus. O diabo foi destronado do seu posto de acusador, se você pertence à igreja de Cristo. Segundo, que Jesus te dá vida nova, agora mesmo, pela ação do seu Espírito Santo. Ele te consola na aflição, ele te sustenta em todas as tuas necessidades, porque firmado em Jesus, você é nova criatura. E em terceiro lugar, que Jesus te garante que um dia você viverá no céu com ele para sempre. Ali não vai haver mais dor, ali não vai haver mais choro, ali não tem mais aflição, ali não tem mais luta contra o pecado. Essa vida aqui, meus amados, é só um estágio para o teu destino final, ao lado de Jesus no céu. E que bom se ele voltasse agora mesmo. Aguente firme as aflições enquanto esse dia não chega. Confie e obedeça à palavra de Jesus revelada na Bíblia para você, e você terá a tua esperança de dias melhores renovados pelo Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, quão maravilhoso Tu és, ó Deus, e quanta esperança há em Jesus Cristo para nós, pecadores miseráveis nesta terra. Obrigado, Deus, por ter lavado a Tua igreja pelo sangue de Cristo. Senhor, renova-nos a cada dia pela unção do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos mais em Tuas promessas, a obedecermos mais ao Senhor e a experimentarmos em nossas vidas essa esperança renovada. Ó Deus, faz isso para a glória do Teu nome, Senhor. O Senhor conhece a luta de cada filho Teu que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Ajuda-os, Deus, para a glória do Teu nome. Foi o Senhor que se revelou a eles. Não é possível mais, Senhor, viver uma vida de pecado, sabendo da Tua grande santidade, Senhor. Ajuda-nos a mortificar o pecado que há em nós, no poder e na dependência do Teu Espírito Santo. Dá-nos força, Senhor. Anima-nos nessa caminhada, ó Deus. Renova a nossa esperança a cada dia, de um dia nos encontrarmos com o Senhor e vivermos eternamente contigo. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.